Boa noite. Eu vou deixar aqui outro argumento em defesa da minha crença e que vocês tirem suas conclusões. Eu vou falar sobre a mulher que domina bem os feitiços. A mulher que domina bem os feitiços, diz a Santa Bíblia, que a nação dos Elwa irá batalhar contra ela e também contra o seu exército. E os Elwas e os Estados Unidos não pouparão as suas armas até que morram. Daí os próprios 10 reis, até que morra. Daí os próprios morram, né? Que vai ser em geral. Ela e os seus seguidores e alguns membros da religião dela lá, da coisa dela lá, da crença dos feitiços. Daí os próprios 10 reis, que é a segunda besta, que estão ao lado dela, da mulher dos feitiços, os próprios 10 reis, que é a segunda besta, também se revoltarão contra a própria amiga de trabalho maligno. E como ela ainda estará quase com vida por causa das armas dos Elwas, que não foram poupadas, e esses 10 reis, que a segunda besta, querendo ganhar créditos para essa crença dos feitiços, e os mesmos a terminarão de matá-la, essa feiticeira, terminarão de matá-la, e a mulher que domina bem os feitiços, que é essa feiticeira, e é aí que o anticristo, a primeira besta, irá fazer um tratado de paz, para que a terra venha descansar por pouco e curto tempo, e depois a primeira besta que é o anticristo, e o mesmo irá quebrar a aliança de paz feita nessa terra, e se voltará confusão na terra, mas pior, uma tribulação fatal, do qual os salvos que passará com vida. Nessa tribulação os mesmos serão ditos como sortudos, do qual no fim desses dias aí os 10 reis, que são a segunda besta, o entregarão às autoridades para a primeira besta, que é o anticristo, do qual trouxe a tribulação fatal. E no fim dessa tribulação, Deus Cristo Jesus vivo desce, isso é, para cumprir a promessa do corpo incorruptível, isso é, um corpo que não morre mais. Os mortos serão ressuscitados primeiro e os vivos arrebatados em segundo. Isso é, só é até esse céu aqui dessa terra que os olhos humanos verem. E aí os deuses vivos normais, que são os salvos, irão receber a promessa do corpo eterno. E junto com o Deus Cristo Jesus vivo, os mesmos irão batalhar contra a primeira besta, que é o anticristo. E o anticristo e também um falso profeta perderão essa batalha. E juntos serão lançados no lago de fogo com vida. E aí entrará os 1000 anos nessa terra. O Deus Cristo Jesus vivo, junto de seus salvos, os mesmos reinarão por 1000 anos nessa terra, para que se cumpra a Santa Bíblia. Não existirá nesses 1000 anos mais mortes por assassinato e também nem por doenças. Os que não são salvos irão ser reinados e dominados por esse tempo aí de 1000 anos, até que se cumpra a Santa Bíblia. Os não salvos irão nascer e morrer de velhice. Assim farão muitos filhos e filhas, para que essa terra se preencha, isso é, como se fosse a areia do mar. Daí, com essa promessa da areia do mar, o Deus Cristo Jesus vivo e também os deuses vivos normais, que são os salvos, irão para o reino dos céus, isso é, para se assentar em tronos, e a população dessa terra que se preencheu nos 1000 anos, isso é, como a areia do mar, se ajuntarão para ir atacar a cidade santa, a Jerusalém, que fica em Israel. E assim um fogo os consumirá. Deixa eu ver aqui, me perdi. Consumirá. Daí todos e todas do Antigo Testamento, como também do Novo Testamento, os que nunca foram salvos, isso é, desde aqueles tempos lá, que nunca houve início e nunca mais haverá fim, os mesmos
serão ressuscitados para serem julgados e condenados ao lago de fogo eterno. Existirá sim níveis de sofrimento no lago de fogo, e no dia do julgamento, Deus Cristo Jesus vivo, o mesmo não dirá uma palavra para que se cumpra João capítulo 5, versículo 45. Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, e quem tendes depositado a vossa fé, a vossa esperança. E também os deuses vivos normais, que são os salvos, também os mesmos julgarão e condenarão os não salvos, para que se cumpra 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, que diz assim: não sabeis que vós, os santos, hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que vós havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? A palavra mundo aí se refere aos não salvos.